dia, amada igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um. É com muita alegria que, na direção do Espírito Santo, hoje nós não vamos pregar a igreja, mas o que nós gostaríamos é de compartilhar aquilo que Deus tem revelado à igreja. Nós participamos do ministério de oração e Deus tem falado ao grupo de oração duas palavras, duas coisas Deus tem falado. A primeira delas, desde quando nós, como corpo de Cristo, começamos a nos reunir, isso já estava acontecendo lá na C3, né? Nos domingos de manhã que a gente se reunia. Deus deu uma palavra ao ministério de oração. A primeira, arrependimento. O livro de Neemias nós estamos estudando no nosso grupo, porque é uma palavra de arrependimento para a igreja. Nós estaremos realizando a nossa vigília do Ministério de Oração no dia 22 de julho, sexta-feira, às 22 horas, justamente com este tema, arrependimento. O que Deus espera de nós, como igreja, é que no seu dia a dia, o arrependimento esteja presente e se manifestando. Para tudo na vida, um coração arrependido. Assim como Davi, se você ler um pouquinho da história de Davi, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Puxa, Davi, ele foi um assassino, ele cometeu um adultério. Davi teve várias falhas, problemas familiares aos montes. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque apesar de todas as falhas que Davi tinha, como nós temos, ele tinha um coração arrependido. Ele reconhecia diante de Deus e diante dos homens que ele era um vaso de barro, que ele tinha falhas, mas precisava se arrepender. E a segunda coisa que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus é que ele cumpria e cumpriu todo o propósito de Deus. Então, amado, quando Deus fala à igreja para se arrepender, é para você ter em mente e ter no seu coração uma vida constante de arrependimento. E isso nós vamos falar um pouquinho mais, ministrar a igreja na vigília, mas com o propósito de estarmos orando diante do altar de Deus. A segunda palavra que Deus nos deu, e é por isso que nós estamos aqui hoje, e Deus confirmou isto através do pastor Gabriel, a palavra que nós temos hoje é, como igreja, de nos humilharmos diante de Deus. Para isso eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia e que fosse projetado, quem não trouxe a Bíblia, em 2 Reis, a partir ali, né, no primeiro capítulo, 2 Reis, primeiro capítulo, nós vamos estar lendo do 1 em diante. Esta é a segunda palavra que Deus nos deu. Nós, quando estávamos orando no ministério de oração, antes do culto, das 9h20 às 9h50 da manhã e às
17h20 às 17h50, antes do culto das 18 horas, o Ministério de Oração se reúne aqui em cima, naquela janela de vidro, e ali nós oramos e clamamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E um dia desses, que nós estávamos orando ali, quando nós locamos o barracão aqui do lado, nós fomos com o grupo orar ali, nós estávamos na sala orando, clamando a presença de Deus naquele lugar. Veio uma impressão no espírito muito forte, de um candelabro no altar de Deus, um candelabro, onde Deus derramou um óleo fresco e acendeu o fogo do candelabro. E veio uma palavra de Deus muito forte no nosso coração, que Deus estava acendendo o fogo do candelabro neste altar. Como se Deus estivesse dizendo para a igreja que a partir de hoje, Ele ouvirá toda oração que se fizer neste lugar. Não que Ele não tenha ouvido e que as nossas orações não foram ouvidas desde aqueles primeiros momentos iniciais que estávamos reunindo. Mas existe um propósito espiritual quando Deus mostra um candelabro e o fogo sendo aceso. E no mesmo instante que veio essa impressão no espírito, uma irmã do grupo que também estava orando lá conosco, ela teve uma visão espiritual. Mesmo sem ter falado nada, aquela impressão ocorrendo no espírito, ela teve uma visão de um candelabro e estava sendo aceso o fogo do candelabro. Ou seja, Deus mostrou para várias pessoas, Deus testificou, porque está escrito na palavra: se da boca de 2 ou mais testemunhas estabelece-se a verdade. Deus mostrou. Só que, mas, Deus também mostrou que este candelabro só permanecerá aceso se cada sacerdote mantê-lo aceso. A função do sacerdote no templo era de, no renovo do óleo, manter o candelabro aceso. Então o que Deus nos mostrou foi exatamente isto, que Ele acendeu o candelabro neste altar, mas a função é de cada sacerdote do Senhor mantê-lo aceso. Amém, igreja? Eis-me aqui, rendido estou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, Senhor. Deus, deixa o céu descer, seja conosco, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então, enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas, o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que voltaram?
Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Era o profeta Elias que havia encontrado os mensageiros e dado aquela mensagem da parte do Senhor. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O capitão da guarda, o oficial, o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao capitão da guarda: se sou um homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma a ti e aos teus soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma a ti e aos teus 50 soldados. De novo, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu ao monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou. Há outras versões que dizem que o oficial de justiça, o capitão da guarda do exército do rei, encontrou Elias lá na colina e se prostrou diante de Elias e implorou. Vamos ficar até aqui, depois nós vamos concluir isto e ler isso até o fim. Amados, Acasias, rei de Israel, era filho do rei Acabe. Lembram da história do rei Acabe? Todo mundo aqui, Acasias a gente não conhece muito, mas o Acabe nós conhecemos. Tinha por esposa Jezabel. Acabe sendo rei de Israel. Lembra da história depois de Davi, depois de Salomão, com a morte de Salomão? O reino de Israel se dividiu em dois grupos. O reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte, as 10 outras tribos, onde Samaria era a capital do reino do norte. E Jerusalém ficou a capital do reino do sul. Portanto, Samaria era a capital das 10 tribos de Israel. E após a morte do rei Acabe é aquele que casou com Jezabel, uma mulher que não era do povo de Deus, e tinha uma grave, forte, maligna
influência sobre o rei Acabe, pois ela fez com que o seu marido cultuasse a Baal, cultuasse a ídolos, se desviasse do caminho do Senhor. E Acasias, sendo filho de Acabe e Jezabel, ele cresceu no meio, vendo os seus pais praticarem o que era abominável ao Senhor. Acasias, veja aqui o que está escrito no livro anterior, o último capítulo de 1 Reis, versículo 22, os versículos de 51, 1 Reis 22, de 51 em diante, ele diz assim: Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Portanto, voltando ali a 2 Reis, no 1º capítulo, Acasias, rei de Israel, fez com que o povo pecasse diante de Deus. E certo dia, da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido, e enviou mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Acasias se perdeu na sua caminhada e não mais buscava o Deus de Israel. Ecrom era uma das 5 cidades-estados, 5 cidades fortificadas que haviam dos filisteus, os vizinhos ali do povo de Israel. Asdod, Ascalon, Gate, Gaza e Ecrom. As 5 cidades, cidades ricas, cidades fortes, poderosas na época. E ali em Ecrom eles adoravam a Baal, onde o profeta, onde o rei de Israel, ali Acasias enviou os seus mensageiros a consultar os feiticeiros para ver o que seria dele e da vida dele, se ele se recuperaria. Consultar a ídolos, a Baal. Olha que interessante. E ainda assim, veja que ao longo da história da humanidade, tem coisas que não mudaram. Eu te disse que eram 5 cidades. Uma delas era Gaza. Veja que o nome Gaza, até hoje, atormenta a vida do povo de Israel. Até hoje, a nação de Israel, assim como no tempo de Davi, no tempo, ali dos reis de Israel, na divisão do reino de Israel, os filisteus invadiam a nação de Israel, trazendo morte, trazendo destruição. Até hoje, Gaza envia terroristas a Israel e detonam homens-bombas, trazendo morte e destruição. Ecrom era uma dessas 5 cidades fortes, onde se consultava a feiticeiros. Veja que quando o rei de Israel enviou seus mensageiros, Deus, ali a palavra diz aqui, mas o anjo do Senhor, no versículo 3, o anjo do Senhor disse a Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte, acaso não há Deus em Israel? Por que enviou os mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom?
Deus levantou um profeta para chamar a atenção do rei de Israel e do seu povo. Por que estão consultando outros deuses que não a mim, diz o Senhor. Nesse mesmo instante, Elias encontrou os mensageiros do rei, levando esta palavra. Veja que a Bíblia não questiona em nenhum momento. Os mensageiros do rei estavam cumprindo uma obrigação de ir até Ecrom. Mas a presença de Deus na vida de Elias era tremenda, que os mensageiros sequer continuaram a jornada para Ecrom, mas voltaram de imediato ao rei. E o rei então se espantou: mas o que vocês estão fazendo aqui? Por que retornaram? Senhor, nós encontramos um homem que disse esta mensagem. O porquê consultar a Baal-zebub, o deus de Ecrom? E por isso você vai ser punido. Dessa cama que você está deitado enfermo, não se levantará mais. E o rei então pergunta aos mensageiros: mas que homem era este que deu esta mensagem para que vocês voltassem correndo e não me obedecessem na sua jornada? E aí ele descreveu a pessoa de Elias, né? Um homem cabeludo, um profeta, vestido com roupas de pele de animais, com cinturão de couro. Imagine aquela figura, né, de um profeta naquela época, né? Uma coisa esquisita, tremenda, né? Realmente era para chamar atenção mesmo. Elias tinha uma veste característica. A pergunta que eu faço ao teu coração nesse instante é: como as pessoas te veem vestidos? Como você tem se vestido? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Como elas veem a tua vida? Eu não digo de você estar de uma roupa da moda, né, ou de terno e gravata, ou uma mulher bem vestida, ou de vestidos longos. Não é isso que eu estou questionando. Como você se veste como pessoa. Porque Elias, sim, né? Ele tinha todo aquele traje característico de pele de animais e cinturão de couro. Mas, igreja, como as pessoas veem você, as tuas vestimentas. Porque vestimentas falam de santidade. Vestes brancas, puras, de linho puro, perfeito. Vestes fala de autoridade, de vestimenta no Senhor. Para isso, amados, nós precisamos caminhar de duas maneiras diante do Senhor: arrependimento nos nossos corações e humilharmos diante de Deus continuamente, porque somos vasos de barro. E veja aqui então, quando eles falaram para o rei, né, de tudo isso, desse encontro, olha a atitude do rei, ao saber que era Elias. Em seguida, mandou o rei um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou assentado no alto de uma colina. Veja que Elias era um homem que vivia nas montanhas, vivia nos altos. De contínuo, lá em cima, no topo, buscando ao Senhor em oração. Assim era a vida de Elias. Várias passagens da Bíblia, quando nós lemos, nós vemos que ele está no alto, buscando ao Senhor. E quando este oficial, o capitão da guarda do rei, com seus 50 soldados, encontrou Elias, ele disse, com autoridade de um oficial: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Nós estamos falando de um capitão da guarda. Capitão do exército do rei não era um soldado qualquer,
não era um cabo, não era um soldado recém-contratado, mas capitão era um oficial, um homem de nível, um homem de experiência, um homem que tinha conhecimento, que era valente, que comandava 50 soldados. Estavam ali debaixo da sua autoridade. Imagine aqui se entrasse ali agora um policial militar, um capitão da polícia militar, ou um capitão do exército, com 50 soldados, para prender alguém aqui na igreja. Não chamaria atenção? 50 soldados armados, homens valentes? Este capitão da guarda estava se apresentando diante de Elias e ordenando que ele descesse ali da montanha e o acompanhasse até o rei. Quem era Elias? Quem era Elias? É muito fácil, nos nossos dias, nós falarmos que somos filhos de Deus, que somos homens e mulheres de Deus, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Aleluia, glória a Deus pelos nossos dias. Mas naqueles dias, eles não tinham o Espírito Santo. Elias era o único homem na face de Israel que era tomado pelo Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo. Elias, portanto, o profeta Elias, o grande profeta de Deus, que toda a nação de Israel temia. Lembra que eu li a passagem do livro anterior de 1 Reis, onde fala, né, que Acasias, filho do rei Acabe, lembra daquela passagem que Elias desafiou os 400 profetas de Baal na montanha? Ele fez lá o sacrifício, ele organizou ali o sacrifício, e ele clamou a Deus, e o fogo de Deus desceu e consumiu aquela oferta. E aí então Israel como um todo viu que realmente Deus estava operando em Israel. E através de quem? Do profeta Elias. Portanto, Elias era a presença de Deus em Israel, não era uma pessoa qualquer. E aquele capitão da guarda, um homem instruído, um homem de conhecimento, ele sabia diante de quem ele estava se apresentando. E ainda assim ele ordenou para Elias, ele se atreveu diante da presença de Deus. No entanto, o que Elias fez? Se eu sou um homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50 soldados. Imediatamente o fogo de Deus caiu naquele lugar e consumiu os 50 soldados. Imagine, igreja, se entrasse um capitão e 50 soldados aqui para prender, e a gente orasse e dissesse uma coisa dessa, e o fogo de Deus caísse e consumisse. Na mesma hora, no YouTube, na internet, o mundo todo estaria vendo o fogo de Deus caindo e consumindo, queimando aqueles homens. Todos nós ficamos horrorizados com as imagens, as notícias daquele acidente do caminhão, né, de álcool, ali na descida da praia, né? Algumas pessoas morreram queimadas. Terrível. O capitão da guarda e os seus 50 soldados. Mas olha o que diz a palavra. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. Ali no versículo 11. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Mais arrogante e mais atrevido ainda este capitão da guarda. O primeiro ainda disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça. O segundo, com mais arrogância, com mais atrevimento, ele chega diante de Elias, a presença de Deus naquele lugar, e ele diz que tu desças imediatamente.
Era Deus quem estava ali, na vida de Elias. E o que Elias disse? Se eu sou um homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma você e os seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus 50 soldados. De novo. Ou seja, não aprenderam a primeira lição. Porque aquele capitão com seus 50 soldados que foram a primeira vez diante de Elias, e que aquele fogo caiu e consumiu, a segunda equipe do exército não aprendeu a lição do homem de Deus. Terceira vez, o rei Acasias envia um novo capitão com mais 50 soldados. 3 vezes. 3 na Bíblia fala de trindade. 3 na Bíblia fala também da trindade, o corpo, a alma e o espírito. O primeiro capitão, aqui começa uma revelação de Deus para as nossas vidas como igreja. Aqui começa uma revelação de Deus para nós aqui na igreja. O primeiro capitão, ele agiu no corpo. Foi carnal. Hoje nós diríamos, ele é um crente carnal. Ele agiu impulsionado pela carne, pelos seus pensamentos, a sua impulsividade, que eu sou um capitão, eu sou uma autoridade, eu tenho poder, eu comando um grupo de soldados valentes, e eu venho aqui e vou levar Elias comigo. E olha o que ele colheu. O segundo capitão e os seus soldados se apresentaram diante de Elias. E a palavra de Deus mostra que ele agiu na alma. O primeiro, mais carnal, corporal. O segundo, na alma. Quando ele chega diante de Elias, diante do homem de Deus, diante da presença do Senhor, ele diz: o rei ordena que tu desças imediatamente. Foi mais arrogante, mais atrevido. Isto é quando nós agimos na alma, na impulsividade das emoções, da nossa vontade, dos nossos pensamentos, e não somos dirigidos pelo Espírito Santo. Mas o terceiro capitão, com seus 50 soldados, se apresentaram diante de Elias, agindo no Espírito. Porque ele se apresenta diante de Elias, e aqui a palavra diz: e ele caiu de joelhos diante de Elias e implorou. O que ele fez? Ele se prostrou diante do homem de Deus, diante da presença de Deus, e reconheceu, olha o que está escrito aqui, homem de Deus, ali no versículo 13, na metade do versículo 13, quando ele caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados. Mas agora, tem consideração por minha vida. Eu sou um capitão da guarda do rei de Israel. Eu não estou aqui por minha livre e espontânea vontade, mas o rei de Israel me enviou, e eu sou autoridade sobre esses 50 soldados.
eu também reconheço a autoridade. Eu estou debaixo da autoridade do rei. E quem colocou o rei não foi Deus? Se Acasias era o rei de Israel, quer seja um bom rei ou um mau rei, quer seja um bom rei ou um mau rei, foi o Senhor que colocou este rei aí. O Senhor está permitindo este rei, porque a nação de Israel não te ouviu e não te buscou. Por isso ele é um mau rei. Mas ele é um rei. Ele é autoridade sobre o teu povo, um povo que se chama pelo teu nome. E eu estou cumprindo esta obrigação de estar diante de ti, ó Deus. Diante de ti, ó Elias, homem de Deus, para cumprir o respeito à autoridade. Mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus soldados, porque eles estão cumprindo uma ordem. E o que aconteceu? Quando nós, como igreja, nos humilhamos diante de Deus. Versículo 15. Quando ele diz, mas agora tem consideração por minha vida. Versículo 15. O anjo do Senhor disse a Elias, acompanhe-o. Imediatamente, quando o capitão se prostrou com seus soldados diante de Elias, reconhecendo a autoridade de Elias, a presença de Deus, imediatamente Deus envia o seu anjo e se manifesta a Elias. A resposta foi imediata. Imediata. Diante de Elias, o anjo disse para Elias, Elias, não toque nesse soldado, não toque nesses oficiais. Ele está cumprindo uma ordem, ele realmente, ele entende sobre a autoridade. Assim como você entende a autoridade espiritual. Acompanhe-o. Olhe a diferença de atitude e diferenças de resposta. O que nós queremos aqui hoje, igreja? Trazer um convite a cada um de vocês para se apresentarem diante do altar de Deus e como igreja nós nos humilharmos diante de Deus. Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Mas reconhecemos que Deus colocou o que há de mais precioso nesta vida, que é o Espírito Santo de Deus. E Deus colocou um óleo fresco neste altar. Deus derramou um óleo fresco, um óleo novo para ser queimado. E Ele falou com seus servos que estava acendendo o fogo do candelabro neste lugar. E de contínuo este fogo queima aqui na frente. Mas cabe a você, sacerdote do Senhor, como igreja, a manter este fogo aceso aqui neste altar. Amém, igreja? Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos nesta hora, para que você veja na palavra de Deus o que Deus quer de nós. O ato de se humilhar consiste em um ato de submissão e por isso está relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Assim, de acordo com a Bíblia, alguém que se humilha perante Deus será recompensado. Como está escrito em 2 Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, ouvirei toda oração que se fizer neste altar.
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra, Deus quer sarar. Nós não somos terra, não somos vasos de barro, não somos do pó da terra. Deus quer sarar esta terra. Quando Deus falou no meu coração através de Neemias, da palavra em Neemias, Deus falou o propósito da restauração. Restauração do culto, restauração da igreja, restauração das nossas vidas, restauração de grupo familiar, restauração de casal, restauração de família, restauração dos nossos filhos. Deus quer nos restaurar. Amado, projeta para mim alguns versículos. Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e um novo alento, um novo fôlego, uma animosidade diferente ao coração do contrito. Miqueias 6, de 6 a 8, por favor. Deus fala através de Miqueias: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, mulher de Deus, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Através da boca de duas testemunhas do Velho Testamento estabelece-se a verdade. Mas nós veremos agora duas testemunhas do Novo Testamento, para que você veja que o Velho Testamento concorda com o Novo Testamento. E da boca de duas testemunhas estabelece-se a verdade. 1 Pedro 5:6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tiago 4:10 diz assim: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém, igreja? Olha o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo, como resposta do nosso clamor, como resposta desta palavra que Deus nos enviou a falar à sua igreja amada. Através das testemunhas estabelece-se a verdade, mas o próprio Senhor Jesus, como está escrito em Lucas, no capítulo 14, no verso 11, o próprio Senhor Jesus nos diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém, igreja?